É muito bom tê-los aqui. Amém? Que louvor lindo esse primeiro, né? Quem já pisou no Santo dos Santos não quer viver em outro lugar. É no Santo dos Santos que eu quero morar. E o que eu quero viver a minha eternidade. Bem, irmãos, nós estamos ministrando em cima desse texto aqui. E o texto abrange desde o versículo 1 ao versículo 21. Só que, como já li no domingo, os 21 versículos, nós vamos ler hoje então do 10, do versículo 10 até o versículo 15. E nós vamos ler na nova versão transformadora. Paulo então escreve aos Filipenses e diz a partir do versículo 10: Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso. Não estou dizendo que já alcancei a perfeição. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Mais uma vez digo, não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Vamos ler o 16 também. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Então, nós já falamos 2 domingos sobre esse tema. E essa será a segunda terça-feira que eu vou continuar falando nesse tema. Então, o tema da mensagem de hoje está voltado para essas frases. 5 chamados à transformação espiritual, 5 lições de sabedoria, 5 virtudes do cristão autêntico e 5 passos para o crescimento espiritual. E o texto da mensagem de hoje é Filipenses 3, do versículo 1 ao versículo 21. O tema fala a respeito de 5 lições, né? E até aqui nós falamos a respeito de 4 lições. Só que no domingo não cheguei a concluir a 4ª lição. E vamos ver se a gente consegue concluir hoje. Amém? Então, só para recapitular bem rapidinho, em primeiro lugar, Paulo retrata a si mesmo como um
um contador de histórias com Deus. Ele desenvolveu histórias com Deus e por isso o seu currículo com Deus se impunha sobre as realidades dessa vida. Depois nós falamos que Paulo se descreve como um atleta e demonstra força para prosseguir, para atingir o seu alvo. Depois, em terceiro lugar, nós falamos que Paulo fala a respeito do futuro e, em relação ao futuro, ele diz que ele tem uma nova visão, ele sabe que ele tem uma cidadania diferenciada, que ele é um estrangeiro aqui no planeta Terra, ele é um forasteiro, ele é um viajante, e que esse país não é a terra que ele quer se estabelecer, ele tem uma pátria bem mais feliz, a sua pátria é o céu. Amém? E daí nós compartilhamos com os irmãos a respeito da primeira lição de sabedoria, que ele fala sobre a insatisfação, mas a insatisfação abraçada de forma positiva, no sentido de nunca se acomodar, de sempre buscar o crescimento e sempre querer mais. Depois a segunda lição que eu falei é que ele fala sobre devoção. Paulo diz: uma coisa faço. Então ele se concentra em fazer, ele se concentra em adorar, ele se concentra em servir a Deus. Pois a terceira lição que nós aprendemos de Paulo, terceira lição de sabedoria, é que Paulo compartilha conosco a respeito de direção. E a direção que ele tem é que ele deve se esquecer das coisas que para trás ficam. Ele nos ensina que nós devemos deixar o passado, levar o passado. Ele nos ensina que nós devemos deixar Deus cuidar das feridas do nosso passado. E que nós devemos nos abrir para aceitar um presente de Deus que faça a diferença na nossa vida. Amém? E agora, mais especificamente, no domingo passado, nós compartilhamos com os irmãos a respeito da quarta lição de sabedoria. E Paulo vai falar sobre determinação. Então, na realidade, nós precisamos ser pessoas determinadas. Paulo está dizendo que ele vai prosseguir, ele vai caminhar, ele vai continuar tocando a sua vida para frente, porque é para frente que se anda. Amém? Então, a partir desse momento, eu vou falar de coisas que eu não falei até aqui nessa ministração. Então, eu estava dizendo no domingo que para que a gente seja determinado, nós precisamos estabelecer metas. Quais são as suas metas? Porque tem gente que faz metas para 200 anos. Para daqui 200 anos. E nós temos que entender que as mais longas jornadas, elas começam com o primeiro passo. Então nós precisamos de metas para daqui 1 minuto. Qual é a tua meta aqui nessa reunião de culto? Sei lá, pastor.
Nós temos que estabelecer metas em todo o tempo. E metas em todos os níveis. Metas alcançáveis. Se você colocar uma meta inalcançável, você vai se frustrar. Você vai perder a esperança. Você vai perder o ímpeto, a força, o ânimo. Então, quando você sair daqui dessa noite, você saia daqui com uma lição para você fazer na tua casa. Estabelecer metas. O que eu vou querer daqui 1 minuto? O que eu vou querer daqui 5 minutos? O que eu vou buscar daqui 1 hora? O que eu vou buscar até o cair dessa madrugada? O que eu vou buscar amanhã cedo? O que eu vou buscar no dia de amanhã? O que eu vou buscar daqui 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 1 semana? O que eu vou buscar nesse final de semana para a minha vida? E aí, irmãos, eu tracei algumas metas aqui. Metas alcançáveis. Para a gente se transformar e você ser consciente no que você está fazendo. Porque a pior coisa é você estar fazendo uma coisa sem consciência do que está fazendo, sem saber o porquê está fazendo. Tem uma história de um pai que trabalhava numa estrada de trem. E esse pai trabalhou décadas e décadas nessa estrada de trem. E o trabalho dele era que quando o trem chegasse, ele pegava um martelinho e dava umas batidinhas na roda do trem. E um dia ele se aposentou. E pela graça de Deus, quem o substituiu foi o seu filho. Então, próximo de ele deixar a empresa, o filho foi admitido e ele foi ensinar o serviço para o filho. Quando o trem chegar aqui, ele vai parar aqui, você pega esse martelinho aqui, você dá 3 batidinhas em cada roda. Desse jeito aqui. Vamos ver se você vai fazer certinho. Aí o menino... Aí o menino perguntou para ele, e que mais que eu vou fazer? O pai dele falou assim, não, é só isso. Tá bom. Agora me fala por que é que o senhor faz isso. Falou, olha, eu trabalho mais de 30 anos aqui, não sei até hoje por que eu faço isso, você no primeiro dia quer saber? O filho dele logo percebeu que o pai dele tinha uma falha. Irmão, nós temos que ter uma espiritualidade de perguntas. Como é que a gente vai saber as respostas se nós não fazemos as perguntas? São as perguntas que nos levam adiante. Quem deixa de perguntar, deixa de aprender, deixa de crescer, deixa de saber. E Deus já diz na palavra dele, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Você sabe o que você veio fazer aqui nessa noite? Eu já cheguei em determinadas reuniões de culto, que de repente alguém começou a pular, gritar, dançar. Quando ele terminou de fazer isso, eu fui perguntar para ele, por que você fez tudo aquilo lá? Eu nem sei. Então, irmãos, se nós quisermos ser homens e mulheres determinados,
Em primeiro lugar, nós temos que estabelecer a meta de sermos pessoas conscientes. Deve haver em nós a consciência da necessidade de crescimento espiritual. Na casa de Deus, a gente sempre está em fase de crescimento. Você só vai parar de crescer lá no céu, porque quando você chegar lá no céu, você conseguiu auferir, alcançar a maior e melhor estatura de um cristão. Amém? Porque quando a gente chega lá, Deus nos transformará, e Deus transformará o nosso corpo, e nós receberemos um corpo de glória. Amém? Mas enquanto estivermos vivendo aqui na terra, nós temos que ter consciência da necessidade de crescimento espiritual. E quando a gente fala a respeito de crescimento espiritual, eu sempre falo para vocês, a tua meta não está relacionada em superar as pessoas. Que vivem a vida delas ao seu lado. Não está ligado às pessoas que você consegue colocar os olhos e o foco no que elas estão fazendo. A tua superação não está relacionada a essas pessoas. Você não está competindo com as pessoas. Você deve competir com você mesmo. Amém? Porque de repente você vai colocar o foco numa pessoa que está anos-luz atrás de você, você vai falar, eu estou sensacional. Mas se você colocar os olhos lá na frente, você vai ver pessoas a milhões de quilômetros à frente de você. Então a atitude que nós temos que tomar, a atitude consciente que nós temos que tomar é que nós estamos competindo com a gente mesmo. Irmãos, não tem coisa mais gostosa de quando a gente se autossupera. Quando a gente supera as nossas próprias expectativas. Amém? Então, eu tenho que ministrar aqui hoje bem melhor do que foi domingo. E sexta-feira nós vamos nos reunir na reunião de homens, e eu prometi devolver os homens para suas esposas melhores do que eles chegaram aqui. Então a mensagem de sexta-feira tem que ser melhor. A minha performance tem que ser melhor. Porque a palavra de Deus ela é tremenda e maravilhosa e sempre abençoará o nosso coração. Amém? Então, irmão, nós temos que buscar a perfeição. Nós temos que buscar aperfeiçoar os nossos métodos. Então, nós temos que ter consciência de necessidade de crescimento espiritual. Reconhecer que ainda não alcançamos a plenitude espiritual. E que esse reconhecimento é o primeiro passo para a gente crescer em direção do alvo de Deus. Então, seja uma pessoa insaciável por vitória. Seja uma pessoa insaciável por servir ao Senhor. Seja uma pessoa insaciável no sentido de querer fazer mais. Eu sempre digo que vencedor é aquele que não desiste.
Vencedor é aquele que diz assim: olha, se não deu certo agora, daqui 1 minuto eu vou tentar de novo, porque eu sei que vai dar certo em nome de Jesus. Se não deu certo no dia de hoje, amanhã bem cedinho, quando eu acordar, eu vou tentar de novo, porque vai dar certo em nome de Jesus. Coitados são todos aqueles que desistem. Coitados são todos aqueles que retrocedem. Coitados são todos aqueles que entregam os pontos, que se dão por vencidos. Mas vitorioso é aquele que tenta mais outras vezes. O Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: até agora não deu certo, mas tente mais outras vezes, porque dará certo, porque eu estarei dentro de você para te dar toda a força, todo o ânimo, toda a fé e toda a esperança, para que você seja vitorioso, para que você seja vitoriosa em nome de Jesus. Vitorioso é aquele que luta 1 minuto mais que o seu inimigo. É aquele que não canta vitória antes do tempo. Partida pode estar 5-0, enquanto o árbitro não apitar o fim do jogo, o jogo não acabou. Quantas viradas eu vi acontecer no futebol por conta que o time que estava ganhando deixou de ser disciplinado, deixou de estar concentrado, deixou de lutar pela bola como estivesse lutando por um prato de comida. O adversário foi lá e virou o jogo. Não permita que o inimigo encontre brecha em você para virar o jogo da tua vida. Seja determinado, se concentre em Deus, lute pela obra de Deus como estivesse lutando por um prato de comida. Lute pela tua família, lute pelo teu casamento, lute por um mundo melhor, lute pelos sonhos que você tem, não desista. Lute 1 minuto mais e Deus vai te dar a bênção, Deus vai te dar a vitória. Nós precisamos pensar em plenitude espiritual. Pense nesse tema. O que significa uma pessoa ser plena na espiritualidade? Quando uma pessoa é plena na espiritualidade, ela tem conhecimento, ela tem consciência, ela tem entendimento, ela sabe com que ela está lidando, ela tem na mão um manual que nos ensina as lições para a gente ser vitorioso. Amém? Então, irmãos, essas lições que nós estamos aprendendo de um homem que tinha uma vida espiritual plena e ainda dizia: eu não estou satisfeito, eu quero mais. Se um camarada tão grande, tão pleno espiritualmente como Paulo dizia, que ele sabia que havia muitas coisas a mais para ele conquistar, quem dirá cada um de nós?
Então, Paulo era um homem pleno na vida espiritual, mas não era perfeito, porque Deus, olhando para a terra, não viu justo sequer, porque todos nós, seres humanos, estamos em construção, porque está escrito: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus, amém? Ele está trabalhando na tua vida, Ele está construindo algo grande na tua vida. E como Paulo era pleno na vida espiritual, ele vai dizer que ele aprendeu, e ele vai dizer mais à frente nessa carta mesmo: aprendi a contentar-me com o que tenho, eu sei estar abatido. Irmãos, muitas vezes nós não sabemos lidar com abatimento, não é verdade? Ele diz: olha, eu sei estar abatido e sei também ter em abundância. Às vezes a gente não sabe lidar com abundância. Às vezes, por causa da abundância, a gente mete os pés pelas mãos. Às vezes, por causa da necessidade, por falta de espiritualidade, a pessoa fica brigada com Deus. Mas isso é bíblico? Que isso é uma possibilidade que pode acontecer? Sim. Senão não estaria escrito na Bíblia: reconcilia-te com Ele e tem paz e te sobrevirá o bem. Quem está brigado com Deus não terá paz na sua vida. Só um tolo, um nécio, que vai desdobrar uma vida de rompimento com Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você alinhe a tua caminhada com Deus aqui nessa noite. Que você peça para Deus te dar essa maturidade que Paulo tinha, e que não estava acomodado com essa maturidade, mas que Deus te ensine a lidar com os momentos diversos da vida, amém? Porque os momentos são diversos. É como foi dito aqui hoje. No fundo, no fundo, no fundo, ninguém sabe exatamente o que você está passando, o problema que você está enfrentando. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te dará graça para você saber lidar com esses momentos adversos. Que Ele te dará graça para você saber lidar com os momentos que te transformarão num homem vitorioso, numa mulher vitoriosa. Porque são nos grandes momentos de vitória que o ser humano, muitas vezes, tem a atitude de afrouxar a sua espiritualidade. E nessa noite, Deus nos trouxe aqui para apertar os cintos da nossa espiritualidade e dizer: não seja frouxo no dia da angústia, senão a tua força será pequena. Aperte os cintos da sua espiritualidade. Busque mais, ore mais, se consagre mais. Se aprofunde na Bíblia mais. Desenvolva parcerias mais profundas com pessoas que foram qualificadas por Deus
para serem ajudadores, para serem facilitadores, para ser guia no deserto, para ser amigo na solidão. E aí você vai receber a bênção que está escrito na palavra. Tem um texto na Bíblia que diz que 2 enfrenta 10 vezes mais do que 1. Mas está escrito da seguinte forma: 1 enfrenta 1000 e 2 enfrenta 10.000. Se você é casado e você diz que a tua vida de solteiro é melhor, alguma coisa está errada. Se você tem um companheiro, uma companheira, e você está conquistando menos hoje que você tem esse companheiro, essa companheira, do que você conquistava lá atrás, alguma coisa está errada. A promessa de Deus é que você vai conquistar 10 vezes mais. Receba isso em nome de Jesus.